Este livro se trata da análise do discurso e o processo de investigação da construção social, de Philip e Hard. E é sobre esse livro que a gente trata nos slides seguintes. Nesse trabalho, esse trabalho é dividido nessas 5 etapas. O que é a análise do discurso, a variedade da análise do discurso, programa de pesquisa dos autores e os desafios da análise do discurso. E, por fim, as conclusões. O que seria, então, a análise do discurso? A partir do discurso é que são analisados os termos gerais e se refere à prática de conversar, de escrever e todas as informações contidas naquela experiência, naquela realidade social. Autores definem que discurso é um conjunto de interrelacionado de textos e práticas de sua produção, disseminação e recepção que traz um objeto em sua essência. E ainda nessa parte conceitual, a análise é acerca da realidade social que é produzida e torna-se real através dos discursos, das interações sociais, e não pode ser entendida sem essa referência para os discursos e seus significados naquele contexto social. Uma grande vantagem em relação à análise do discurso é o vasto espectro de motivações e oportunidades para se trabalhar a análise do discurso. É um importante motivo para o crescimento da análise do discurso nas teorias das organizações e no gerenciamento, derivado de um renovado interesse nos estudos de gerenciamento crítico. Então, a partir do gerenciamento crítico, da análise crítica, é que foi um passo importante para a análise do discurso num determinado contexto. Ainda na variedade, né, da análise do discurso, há algumas, digamos assim, importantes motivações em relação à análise do discurso. A primeira delas seria a ideia que as coletas de textos, a partir dos seus fragmentos, atuam como um construto do mundo social que provê uma surpreendente fundação robusta que pode apoiar, sim, uma faixa de abordagem de pesquisa. Outro aspecto importante é a flexibilidade da análise do discurso, pois é mais evidente isso na discussão do escopo dos tópicos empíricos, para os quais o método de discurso analítico tem sido bastante aplicado. E também um grande potencial na análise do discurso para o provimento de discernimento ou insights complementares para a abordagem qualitativa tradicional e contribuir significativamente para o entendimento e ampliação da faixa de fenômenos, do espectro de fenômenos organizacionais, interorganizacionais e societal. Dentro do programa de pesquisas estudados pelos autores, foi utilizada a análise do discurso para, digamos assim, desempacotar, né, desenvelopar essas identidades de refugiados concorrentes. O campo de estudo a partir de refugiados, os estudos desses autores, que foram capazes de prover uma introspecção em um número de aspectos do sistema de refugiados, evocando e desenhando discursivamente as identidades particulares dos refugiados e as identidades organizacionais construídas. Ou seja, a partir de um contexto que os refugiados vivem, então as vozes dos refugiados elas são ouvidas na perspectiva do refugiado, não do governo, não de entidades, não de ONGs, etc. Ainda no programa de pesquisa dos autores, eles se propuseram a examinar mais explicitamente como essas organizações, colaborações, domínios e campos puderam ser conceitualizados nesses contextos, considerando a sua fluidez, digamos assim, a incompletude das informações, suas relações frágeis, que foram estabelecidas de forma significativa em seus discursos por meio do real. Então, por que adotar a análise do discurso? Então, o interesse dos autores na identidade os levou a focar crescentemente no papel da linguagem nesse contexto,
e na construção social, e por sua vez a análise do discurso a partir da virada linguística, né, que é todo esse movimento da importância da linguagem como expressão daquela realidade. Outro aspecto, outro interesse dos autores estaria também no poder e em mover além mais das visões críticas estabelecidas pelo poder ou pelo próprio poder nos processos de construção social e uma versão crítica da análise do discurso. Outro aspecto seria que uma vez que os autores começaram a utilizar a análise de discurso, eles começaram a ver outras oportunidades como contribuir no curso das discussões na literatura, adicionando uma diferente visão para uma abordagem em relação às abordagens, digamos assim, teóricas tradicionais. Os autores tiveram a preocupação de estabelecer um caminho para a construção da análise do discurso, iniciando pela questão de pesquisa, depois a seleção de um locus de pesquisa, um site, né, que é muito importante a escolha desse site para, obviamente, estabelecer a análise do discurso. A outra etapa é a coleta desses dados e a análise de dados e, por fim, escrever a pesquisa propriamente dita. As conclusões que se tirar desse trabalho pode ser dividido em cinco situações, em 5 propostas. A primeira seria um grande potencial da análise do discurso em contribuir de forma significativa para o entendimento dos fenômenos sociais. O outro aspecto, não menos importante, é o crescimento a partir da própria experiência da realidade, realizando estudos analíticos obtidos com resultados surpreendentes. Um outro aspecto seria o crescimento das leituras de outros achados perspicazes, interessantes e valorosos da análise do discurso. Uma outra posição seria a observação da direção que está se caminhando a análise de discurso no desenvolvimento das ciências sociais e ver se oportunidades dos métodos analíticos do discurso para contribuir com uma nova perspectiva em importantes áreas de investigação. E, por fim, os autores reconhecem que existem sim grandes desafios significantes a serem enfrentados pelos pesquisadores que utilizam a análise de discurso em seus trabalhos. Em particular, esses problemas de fazer uma distinta contribuição de manter a análise de discurso focada no discurso e desenvolver soluções para eventuais problemas metodológicos que venham a fragilizar a análise de discurso. Então, o objetivo desta breve apresentação foi trazer os principais aspectos importantes da análise do discurso, trazida pelos autores apresentados aqui, Phillips e Hart.